Olá, o tema da nossa aula hoje será a crise da República Oligárquica e a Era Vargas. Primeiramente, vamos analisar como se deu o definhamento do regime oligárquico aqui no Brasil. Como já falamos anteriormente, esse sistema ele acabou implodindo. O sistema que durou 36 anos chegou a um final não porque a medida de paciência do povo havia se esgotado, mas por conta de eventos geopolíticos, e que fomos a reboque desses eventos. E o evento mais clássico, o evento mais portentoso e que contribuiu para o fim das oligarquias, do regime oligárquico no governo federal brasileiro, foi a crise de 1929, com o crash da Bolsa de Nova York e a imensa crise financeira mundial que aconteceu devido a essa quebra na Bolsa de Valores. Então, nas primeiras décadas do século XX, nós vamos ver que a produção do café era a principal atividade econômica do Brasil. E a produção de café recebia um apoio amplo e incentivos financeiros vultosos do governo federal. Esse fator, somado aos lucros, levou a um aumento expressivo das safras de café. Com a crise econômica que se iniciou em 1929, porém, a demanda internacional do café diminuiu bastante e os estoques brasileiros se acumularam. O preço baixo pago pela saca de café não compensava os altos custos de produção, e isso levou muitos cafeicultores à falência e fez com que o governo federal queimasse parte dos seus estoques. O prejuízo dos cafeicultores foi socializado com o povo brasileiro. A política nacional, toda ela, era pautada na defesa da cafeicultura e no poder dos grandes cafeicultores, e logo não tardaria a sentir os efeitos da Grande Depressão. Com a crise do setor cafeiro, a política dos governadores começou finalmente a dar sinais de esgotamento. Começou a definhar, começou a máquina que estava tão azeitada que durante mais de 30 anos funcionou perfeitamente bem, começou a apresentar sinais de desgaste. Quando o novo processo eleitoral se inicia nessa fase, em 1929, o presidente da República na época, chamado de Washington Luiz, era um dos representantes do Partido Republicano Paulista, o PRP, e tinha, de acordo com o sistema, que indicar um político mineiro. Essa era a política do café com leite, quando políticos do PRP e do PRM se revezavam no poder, políticos paulistas e políticos mineiros. Washington Luiz, ao invés de indicar um mineiro, como estava no sistema, acaba indicando um paulista. Indicou um filho de fazendeiro chamado Júlio Prestes para ser o seu sucessor. E essa atitude acabou causando um grande descontentamento entre os representantes dos outros estados, como Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. As oligarquias desses estados lançaram mão, então, à candidatura de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era o presidente do estado do Rio Grande do Sul. Nessa época, não se chamavam governadores, mas presidentes de estado. E Getúlio Vargas tinha sido ex-ministro da Fazenda do presidente Washington Luiz. Ele foi lançado à presidência e, como seu vice, foi escolhido o presidente do estado da Paraíba, João Pessoa. A chapa formada pela oposição foi denominada de Aliança Liberal, e o programa da Aliança Liberal, o grande programa político deles, defendia a diversificação da produção nacional, defendia a reforma política, a adoção do voto secreto, porque o voto nessa época não era secreto, era um voto aberto, e nós vimos que, em aula passada, que por consequência desse voto ser aberto, um personagem dentro desse sistema tinha muito poder, que era o coronel. E o coronel era, na verdade, a peça-chave que abastecia esse sistema, porque ele tinha os seus currais eleitorais no interior e dominava uma grande fatia de eleitores, e era o grande abastecedor. Mas sobre o coronel existe algo que nós queríamos desmistificar. Ele nem sempre usava a mão da violência, da truculência, muitas vezes da persuasão. O coronel, muitas vezes, ele era até uma pessoa querida no lugar onde ele tinha lá o seu controle, onde ele tinha lá o seu curral eleitoral.
ele era o padrinho da meninada toda que nascia por ali pela Redondeza, dava caixão de defunto para um, para outro, arrumava emprego de professora para a filha de um, para outro, enchia as prefeituras de apaniguados. Então, é um mito achar que o coronel fazia uso apenas da truculência para que ele se mantivesse no poder e para que esse sistema existisse durante tanto tempo. Na verdade, um sistema corrupto instalado em meio a uma população corrupta também. Não estou dizendo que todo mundo, toda a população era ou é corrupta, mas uma vez que o nosso sistema ele é calcado na maioria, a maioria sim é corrupta. E levando em consideração a desinformação e a corrupção de cada um, foi por isso que esse sistema acabou durando tanto tempo. Muito bem, essa chapa oposicionista, ela acabou recebendo apoio também do Partido Democrático de São Paulo, o PD, e também de muitos tenentes oriundos das classes médias urbanas e dos setores oligárquicos que estavam insatisfeitos. Esses tenentes são oficiais de baixa patente do Exército. Em 1930, vamos ter a eleição, uma eleição que fugiu do sistema usual, onde paulistas e mineiros deveriam se revezar. Aqui nós vamos ver nas eleições de 1930 o presidente Washington Luiz apoiando outro paulista, o paulista Júlio Prestes. E acontece a eleição entre Júlio Prestes e Getúlio Vargas. Júlio Prestes representando a oligarquia cafeeira paulista, representando a situação. Getúlio Vargas representando a Aliança Liberal, ou seja, a oposição, que era formada por Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. Lembrando que o vice-presidente de Júlio Prestes chamava-se Vital Soares e o vice-presidente de Getúlio Vargas chamava-se João Pessoa. Essas eleições presidenciais ocorreram no dia 1º de março de 1930. E apesar de uma campanha vigorosa realizada pela Aliança Liberal, Getúlio Vargas obteve aproximadamente 700 mil votos e Júlio Prestes, o candidato da situação, recebeu um pouco mais de 1 milhão de votos. Os opositores do governo protestaram bastante, alegando que o processo eleitoral havia sido fraudado. Eles eram oriundos desse local, eles sabiam que fraude acontecia e acontecia muito mesmo. E todos eles eram sabedores disso. E essas eleições elas foram fraudadas por ambos os lados. Só que o lado que estava no poder, que tinha a máquina na mão, foi o lado que fraudou mais. Então, acabaram vencendo a eleição. Júlio Prestes acabou sendo eleito presidente da República. Em maio de 1930, o Congresso Nacional reconheceu o resultado das eleições e declarou Júlio Prestes como presidente eleito. Inconformados com a decisão, os opositores do governo começaram então a preparar uma insurreição, começaram a conspirar para derrubar Júlio Prestes e impedir a posse destes. Júlio Prestes, como tradição de todo presidente que se elege aqui no Brasil, até hoje, viajou para os Estados Unidos, viajou para a França, viajou também para Londres, na Inglaterra, foi para Washington, Paris e Londres. Sempre esse circuito, para se apresentar como o novo presidente do Brasil, o novo capataz que iria assumir o governo aqui no Brasil, porque infelizmente é isso que nós somos uma colônia que mudou de dono. Então Júlio Prestes fez esse tour, assim que o Congresso Nacional reconheceu o resultado das eleições. Foi se apresentar lá fora para os amos como o novo capataz da fazenda. Nesse interregno, acontece na Paraíba uma revolta chamada de Revolta de Princesa. Poucos dias antes da eleição de 1930, lá na Paraíba acontece uma revolta. O resultado dessa revolta vai acabar servindo para desencadear eventos que vão levar
à Revolução de 1930 e ao fim da República Velha. Então, poucos dias antes das eleições de 1930, lá na Paraíba estoura uma revolta chamada Revolta de Princesa, que acabou servindo como um pretexto para o início do movimento que derrubou o governo federal. Eleito presidente da Paraíba em 1928, João Pessoa instituiu a cobrança de impostos entre os municípios do interior paraibano e o Porto do Recife. Essa medida visava centralizar recursos nas mãos do governo estadual e assim sanar as finanças do estado que estavam bastante combalidas. Os chefes políticos do interior ficaram descontentes e passaram a apoiar a candidatura de Júlio Prestes à presidência da República. Entre os principais apoiadores estava o político José Pereira de Lima, que era deputado estadual e uma das lideranças do Partido Republicano da Paraíba. Como represália ao apoio de Pereira Lima, ao candidato do governo, João Pessoa ordenou de imediato a retirada dos funcionários do estado da cidade de Princesa Isabel, no interior do estado, e demitiu o prefeito e o vice-prefeito da cidade, que eram aliados de Pereira Lima. Assim, em 24 de fevereiro de 1930, se inicia a revolta. Para conter a rebelião, João Pessoa enviou um grande contingente de soldados para a região de Princesa Isabel e ameaçou bombardear a cidade. Após 4 meses de revolta, no dia 9 de junho de 1930, Pereira Lima decreta a cidade de Princesa Isabel como um território independente da Paraíba e subordinado diretamente ao governo federal. A coisa estava tomando um vulto transcendental, estava tomando um corpo de uma coisa feia, estava ficando cada vez pior, estava o clima se agravando, o clima político bastante tenso, bastante efervescente. No dia 26 de julho, em uma confeitaria da cidade do Recife, João Pessoa foi assassinado por João Dantas. João Dantas era outro adversário político de João Pessoa, mas o motivo do crime não foi um motivo político. Nós estávamos vivendo aí nesse momento uma tensão muito grande, um clima bastante exacerbado, mas o que causou a morte de João Pessoa, assassinado por João Dantas, foram motivos passionais. João Pessoa, que era governador, mandou que a polícia invadisse o escritório de João Dantas, que era advogado, esse seu adversário político, e procurassem documentos comprometedores. E a polícia acabou achando várias cartas de amor no escritório de João Dantas, que eram trocadas entre ele, que era casado, e uma professora, que era sua amante. E o que o governador João Pessoa fez? Espalhou isso aí pelos jornais, como motivo de fofoca, atacou diretamente a honra do seu adversário político. É uma velha prática da política brasileira, né? Aquela coisa de tentar, de trabalhar sempre para destruir a honradez das pessoas. E o resultado disso foi o que João Dantas, bastante enfurecido, acabou assassinando o governador João Pessoa. Como nós já falamos, apesar do assassinato de João Pessoa ter sido cometido por motivos passionais, a morte do presidente da Paraíba acabou gerando em diversos pontos do país uma comoção imensa e uma série de manifestações de repúdio que se transformaram em verdadeiras mobilizações a favor da Aliança Liberal. A Aliança Liberal soube capitalizar muito bem essa tragédia, essa desgraça. E se aproveitando do clima de comoção gerado no país, os membros da Aliança Liberal iniciaram um levante para derrubar o governo federal. Em 3 de outubro de 1930, movimentos simultâneos aconteceram em vários estados, como Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. Ao assumir a chefia do governo provisório, Getúlio Vargas dissolveu o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas Estaduais e Municipais. Substituiu os presidentes de Estado por interventores,
na maior parte, esses interventores eram militares, eles eram tenentes do Exército. Ainda em 1930, o governo provisório decretou a criação do Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública, que subordinava os sistemas de educação dos estados diretamente ao Distrito Federal. Todos os assuntos relativos à saúde pública do país também ficaram sob a atribuição desse ministério. Aqui já se começa a ver uma série de modificações. No mesmo ano, foi criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que estava encarregado dos assuntos relativos ao mundo do trabalho no Brasil. Em 1931, foi estabelecida a Lei de Sindicalização, que atrelava os sindicatos ao Estado. A lei admitia um único sindicato por categoria profissional e determinava que apenas os trabalhadores filiados ao sindicato oficial desfrutariam dos benefícios da legislação trabalhista. Foram concedidos benefícios como a fixação da jornada de trabalho em 8 horas diárias, a instituição da carteira de trabalho profissional, as férias e o direito à aposentadoria, entre outros. Então, por um lado, a gente vê um caráter autoritário do governo, mas por outro, a gente percebe também um cuidado com o trabalhismo, com os trabalhadores, começando a semear uma série de direitos para a classe trabalhista. Direitos esses que hoje foram todos sequestrados, né, que já vêm sendo sequestrados há muito tempo pelos sucessivos governos do Brasil e hoje se encontram praticamente extintos. O primeiro ponto de divergência entre os grupos que apoiaram a Aliança Liberal foi a duração do governo provisório. Para alguns, o retorno à democracia deveria ser imediato, deveria ser feito imediatamente. Para um outro lado, era uma outra parte das pessoas que fizeram o arco de apoio à Aliança Liberal. Primeiro, era necessário realizar importantes reformas sociais e políticas no país, como a realização de mudanças na legislação eleitoral. Em fevereiro de 1932, foi instituído o primeiro Código Eleitoral Brasileiro. Guardem bem essa data. Fevereiro de 1932. Instituição do primeiro Código Eleitoral no Brasil. Esse código criava a Justiça Eleitoral. A partir daquele momento, a fiscalização das eleições e o reconhecimento dos candidatos eleitos não seriam mais responsabilidades do Poder Legislativo, mas sim de um órgão que fosse vinculado ao Poder Judiciário. Esse era o golpe de morte na Comissão de Verificação Eleitoral, que empoderou muito o senador gaúcho Pinheiro Machado, que essa Comissão de Verificação Eleitoral praticava a degola, ou seja, não permitia que nenhum candidato que viesse causar problema ao governo federal na época da República do Café com Leite fosse diplomado. Então, a criação desse Código Eleitoral e a subordinação do Código Eleitoral, dessa instituição, saindo do Poder Legislativo para as mãos do Poder Judiciário, era uma forma de esvaziar bastante o poder dos políticos e colocar na mão do Judiciário o poder de chancelar, de diplomar os candidatos recém-eleitos. Foi instituído também, por esse Código Eleitoral, o voto secreto e o voto feminino. O voto deixava de ser aberto, passava agora a ser secreto. As pessoas agora não tinham obrigação nenhuma em declarar em quem iriam votar. E também vamos ver uma inovação, né, a extensão do direito de voto às mulheres. Em 1932, ocorre em São Paulo a chamada Revolução Constitucionalista. Essa revolta aconteceu justamente por conta da discórdia de uma parte com a duração do governo provisório. Insatisfeitos, melhor dizendo, com as medidas centralizadoras do governo provisório de Getúlio Vargas, os paulistas exigiam imediatamente a elaboração de uma nova Constituição
e reivindicavam a substituição do interventor João Alberto Barros, que era um militar pernambucano nomeado por Vargas, por um civil nascido em São Paulo. No dia 9 de julho, uma revolta armada eclodiu em São Paulo. Tropas rebeldes do exército paulista ocuparam os quartéis e tomaram o controle do estado. Esse movimento esperava receber o apoio dos mineiros e dos gaúchos para atacar a capital federal, mas tanto os mineiros quanto os gaúchos mantiveram-se fiéis ao governo provisório. Como resultado, os paulistas terminaram isolados e assinaram a rendição após 3 meses de lutas. Apesar da derrota militar, o Levante Paulista acabou obtendo resultados políticos positivos, como, por exemplo, o compromisso por parte do governo federal de promover a rápida reconstitucionalização do país e a nomeação de um interventor paulista. Esse interventor foi Armando de Sales Oliveira, que acabou ocupando o governo de São Paulo. Em maio de 1933, ocorreram as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte. Esta era encarregada de elaborar uma nova Constituição para o país. A nova Carta foi promulgada no dia 16 de julho de 1934. A Constituição de 1934 estabeleceu, entre outros pontos, os seguintes: a manutenção do federalismo como sistema de governo do país, o voto feminino para as mulheres que exercessem função pública remunerada e a obrigatoriedade do voto masculino para os maiores de 18 anos. Essa Constituição estabeleceu também a obrigatoriedade do ensino primário gratuito e de frequência obrigatória, extensivo também aos adultos. Outro ponto estabelecido pela Constituição de 1934 foi a nacionalização progressiva dos recursos minerais e hídricos do Brasil. Vamos repetir: a nacionalização progressiva dos recursos minerais e hídricos do Brasil. Ou seja, esses recursos seriam nacionalizados. Esses recursos eles eram manejados como recursos estratégicos, ou seja, isso aqui não deveria ser privatizado, isso aqui não deveria ser tocado, porque isso aqui era de uso exclusivo do Estado Nacional para bem do povo brasileiro. Nesse período, o Brasil vai passar por um momento de radicalização política. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, o mundo assistiu à ascensão de regimes totalitários e ditatoriais e assistiu também ao surgimento de partidos comunistas em diferentes países. No Brasil, essa divisão política e ideológica também se manifestou. Como sempre, aquela velha mania de imitar o que vem de fora. E isso aí tem sido a nossa tragédia ao longo do tempo. No Brasil, nós vamos ver essa divisão política e ideológica se manifestar de forma bastante contundente. Formaram-se no país, então, 2 grupos claramente antagônicos, claramente inimigos. A Ação Integralista Brasileira, AIB, de tendências fascistas, e a Aliança Nacional Libertadora, ANL, que era uma frente antifascista, que reunia comunistas, socialistas e antigos tenentes insatisfeitos com o governo. Só para reforçar, essa Ação Integralista Brasileira, AIB, era uma espécie de arremedo do nazismo, imitava profundamente o nazismo, a forma de governo nazifascista. Agora, esses sujeitos, eles eram realmente nacionalistas, fascistas realmente de verdade, não esses fascistas adjetivados como a gente vê hoje em dia. Um bando de entreguistas andando com bandeiras de outros países, se enrolando na bandeira do Brasil, fazendo balbúrdia no meio da rua e entregando o país para os americanos, entregando a base de Alcântara, entregando
hidrelétricas, entregando a Embraer, entregando a nossa soberania, entregando o nosso povo e dizendo que são nacionalistas. Na verdade, um monte de bandidos e entreguistas. Estes sujeitos aqui, no caso da Ação Integralista Brasileira, eles eram realmente fascistas e eram nacionalistas. Esses aqui eram realmente bandeira do Brasil, não eram bandeira dos Estados Unidos nem de Israel. A Ação Integralista Brasileira foi fundada no ano de 1932 por Plínio Salgado. E a AIB foi o primeiro partido político de massa organizado nacionalmente no Brasil. O seu lema era Deus, Pátria e Família, e expressava o ideário político inspirado no fascismo italiano. Os integralistas, como seus membros eram conhecidos, tinham o apoio de setores mais conservadores da nossa sociedade. Parte da alta hierarquia militar os apoiava, as oligarquias tradicionais e o alto clero católico. A Ação Integralista Brasileira defendia o fortalecimento e a militarização do Estado para impor ordem e disciplina à vida nacional. No lado oposto à Ação Integralista Brasileira, nós teremos a ANL. Criada em março de 1935, recrutou a maior parte de seus adeptos entre as classes médias urbanas, principalmente intelectuais, profissionais liberais, estudantes e militares de baixa patente. Com apenas 4 meses de funcionamento, a Ação Nacional Libertadora já tinha 80 mil filiados. Ela era inspirada no modelo das frentes populares europeias, reunidas para combater o avanço do nazifascismo. A ANL defendia uma política anti-imperialista, a nacionalização de empresas estrangeiras, a reforma agrária, a suspensão do pagamento da dívida externa e a implantação de um governo popular. Apenas 4 meses depois de fundada, a ANL foi declarada ilegal pelo governo Getúlio Vargas. Com a Ação Nacional Libertadora na ilegalidade, a perspectiva de tomar o poder por meio das armas ganhou força no movimento comunista. Com o apoio do Movimento Comunista do Brasil, PCB, e sob a orientação da Internacional Comunista, Luiz Carlos Prestes, que nessa época era um capitão, mas tinha sido comandante da coluna Prestes, da qual nós ainda iremos fazer uma aula para falarmos, porque foi um evento histórico muito importante no nosso país. Então, Luiz Carlos Prestes, ele acabou dando início aos preparativos para uma revolta armada que tinha como objetivo principal derrubar o governo Vargas. Como já falei, Prestes foi um ex-líder tenentista e acabou aderindo ao marxismo depois de comandar a coluna Prestes. Em novembro de 1935, seguindo instruções dadas pelos líderes da Internacional Comunista, Luiz Carlos Prestes organizou levantes que ocorreram simultaneamente em 3 bases militares: Natal, Recife e Rio de Janeiro. A Intentona Comunista, nome pelo qual o movimento ficou conhecido, acabou sendo um grande fiasco. Foi um grande fracasso. Em Natal, os insurretos instauraram um governo revolucionário que durou apenas 4 dias. No Rio de Janeiro e em Recife, a rebelião foi rapidamente controlada. Com o desmantelamento da rebelião, o governo iniciou uma violenta perseguição a seus opositores. Centenas de civis e militares vinculados ou não ao Levante acabaram sendo detidos pela polícia política de Getúlio Vargas. Prestes e sua esposa, a comunista judia alemã Olga Benário, foram presos. Apesar de Olga estar grávida, ela foi deportada para a Alemanha nazista e entregue à polícia política de Hitler, e acabou sendo levada para um campo de concentração, onde morreu. Antes de morrer, ela deu à luz a uma menina chamada Anita Leocádia, que hoje é uma professora de história muito conceituada, professora Anita Leocádia Prestes. Com esses eventos sucedendo, vamos ver a instauração, o desdobramento do governo provisório de Vargas agora em Estado Novo,
um período que vai de 1937 até 1945. Esse levante, ocorrido em 1935, acabou se tornando uma das justificativas para o aumento da repressão política no país. Com a crise política criada pela tentativa de golpe, Getúlio Vargas aproveitou para decretar o estado de sítio, e muitos opositores do governo foram perseguidos e presos. Ao mesmo tempo, as discussões em torno da sucessão presidencial tomavam conta da cena política. A Constituição promulgada em 1934 determinava que a próxima eleição para a presidência da República seria realizada no dia 3 de janeiro de 1938. Segundo as regras eleitorais daquele período, não era permitida a reeleição. Em setembro de 1937, em plena campanha eleitoral, a imprensa divulgou a existência de uma conspiração comunista para tomar o poder, que recebeu o nome de Plano Cohen. No entanto, há indícios de que o plano conspiratório teria sido forjado pelo integralista e membro do Estado-Maior do Exército, o general Olímpio Mourão Filho. Eu ainda vou procurar estudar para ver se esse Olímpio Mourão tem algum grau de parentesco com esse general Mourão, que hoje é vice-presidente da República. A comoção gerada pela notícia do Plano Cohen e o consequente medo do perigo vermelho, o medo dos comunistas, serviram de pretexto para Getúlio Vargas decretar a dissolução do Congresso Nacional no dia 10 de novembro de 1937. Vargas se aproveitou dessa situação, essa situação de medo, de inquietação, e imediatamente dissolveu o Congresso Nacional no dia 10 de novembro de 1937. Nesse momento, exatamente nesse momento, inicia-se uma ditadura que recebe o nome de Estado Novo. O presidente Getúlio Vargas anuncia, então, uma nova Constituição, que extinguiu os partidos políticos, suspendeu as liberdades individuais dos cidadãos brasileiros e instaurou uma rigorosa censura aos meios de comunicação. Bem-vindos ao Estado Novo. O Estado Novo caracterizou-se pela grande centralização política e econômica nas mãos do governo federal, com a nomeação de novos interventores aliados ao regime. A autonomia dos estados e municípios ficou ainda mais restrita. O corpo burocrático formado para assessorar o governo era constituído principalmente de militares, que se tornaram todos eles interventores, ministros, secretários de segurança e chefes de polícia. Ou seja, esses militares, esse corpo militar que assessorou o governo, acabou ocupando esses postos: interventores nos estados, ministros, secretários de segurança e chefes de polícia. Na economia, o Estado brasileiro assumiu o papel de indutor e de principal investidor da industrialização do país, além de estabelecer ações para garantir a exploração das riquezas minerais do solo brasileiro. Em 1938, um decreto criou o Conselho Nacional do Petróleo, que estatizou as estruturas de exploração e refino do petróleo que já existiam no país, além de assumir o controle sobre a distribuição do produto. Isso visando a garantir a soberania do Brasil e colocar o país em um outro patamar. Getúlio Vargas criou a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, cujo objetivo era tornar o país autossuficiente na produção de aço. Isso era soberania. Getúlio Vargas criou a Companhia Siderúrgica Nacional através de um jogo de cintura, através de barganha com os Estados Unidos. Vargas visava dar ao país soberania, visava dar ao país independência. Então criou uma companhia siderúrgica nacional, forte, coesa e com know-how e tecnologia norte-americano. Como foi que isso se deu?
Bom, os Estados Unidos estavam interessados em fazerem bases militares aqui no Brasil para patrulharem o Atlântico Sul. Isso em plena Segunda Guerra Mundial. De qualquer forma, os Estados Unidos iriam fazer essas bases militares aqui no Brasil, nem que fosse na marra, eles estavam decididos. E o Brasil não tem força, não tinha, não tem. Não tinha e não tem. Talvez tenha algum dia, mas não tinha e não tem força para barrar os Estados Unidos. Então Vargas, se aproveitando dessa situação, acabou barganhando com os Estados Unidos a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, utilizando o know-how norte-americano, o conhecimento norte-americano, e em troca concedeu a eles essas bases militares aqui para eles poderem patrulharem o Atlântico Sul. Tá? Então, que foi um jogo de cintura de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era, na verdade, ele tinha um jogo de cintura muito grande, ele era um mestre nessa arte política. No ano seguinte foi criada também por Vargas a Companhia Vale do Rio Doce. A Companhia Vale do Rio Doce era responsável por explorar as riquezas minerais do território brasileiro, principalmente o minério de ferro. A mineradora passou a ser a principal fornecedora de matérias-primas para a Companhia Siderúrgica Nacional. Companhia Vale do Rio Doce, que foi entregue, foi dada, foi doada, segundo alguns críticos, pelo preço de um Gol velho para a iniciativa privada, no governo criminoso dos tucanos, de Fernando Henrique Cardoso, que pegou e desmontou essa grande empresa. Quando você concede uma empresa desse porte para iniciativa privada, você não só está doando o know-how dessa empresa, o maquinário dessa empresa, mas também está concedendo autorização para que esses empresários, muitos deles até estrangeiros, explorem o nosso solo, se apoderem da riqueza que é do povo brasileiro. Outra medida determinada pelo governo Vargas nesse período foi o controle estatal sobre a produção e o comércio de gêneros agrícolas, principalmente o café, que ainda era um importante produto da balança comercial brasileira. A finalidade era evitar a superprodução e, com isso, a queda no preço do produto no mercado internacional. Ou seja, o governo agora iria regular para evitar de acontecer como na República Velha, o estoque em excesso tendo que ser queimado para poder socializar os prejuízos dos cafeicultores com o povo brasileiro. Para regulamentar e controlar a produção e a comercialização de gêneros agrícolas e extrativos, o governo criou vários órgãos governamentais, como o Instituto Nacional do Mate, criado em 1938, o Instituto Nacional do Sal, criado em 1940, e o Instituto Nacional do Pinho, criado em 1941. Em 1943, Getúlio Vargas decretou a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, que unificou a legislação trabalhista existente até então. A CLT estabeleceu, entre outros direitos, férias remuneradas aos trabalhadores, a fixação de um salário mínimo em todo o território nacional, a jornada de trabalho de 8 horas diárias, a licença maternidade, 6 semanas antes e 6 semanas depois do parto, e a proibição do trabalho para menores de 14 anos. Vamos repetir, o que o governo ditatorial de Vargas criou para o Brasil. Vamos fazer uma comparação entre este período de ditadura e o período de democracia e ver quem fez mais para o trabalhador. Então vamos repetir. Em 1943, Vargas decretou a consolidação das leis do trabalho, que unificou a legislação trabalhista existente, estabeleceu, entre outros direitos, férias remuneradas, a fixação de um salário mínimo em todo o território nacional, a jornada de trabalho de 8 horas diárias e a licença maternidade de 6 semanas antes e 6 semanas depois do parto, além da proibição do trabalho para menores de 14 anos. Com a CLT, Getúlio Vargas ganhou muita popularidade entre os trabalhadores. Nos discursos do presidente, a classe trabalhadora era frequentemente citada como exemplo de dignidade e esperança para o país. Eu posso dizer, sem medo de estar errado, que o trabalhador nunca foi tão valorizado
quanto na época do governo de Getúlio Vargas. Apesar disso, o presidente anulou pouco a pouco os canais tradicionais de expressão, organização e mobilização dos trabalhadores, ou seja, os sindicatos. Os sindicatos que conseguiram manter relativa independência até 1935 acabaram ficando submetidos ao Estado. Delegados indicados pelo Ministério do Trabalho interferiam diretamente na elaboração dos estatutos e na organização dos sindicatos. As greves, de acordo com a Constituição de 1937, foram consideradas incompatíveis com os interesses da produção nacional. Assim, os trabalhadores que paralisassem suas atividades seriam punidos de acordo com as medidas previstas na lei. Nessa época, a cultura e a propaganda foram canalizadas a favor do Estado Novo, principalmente o rádio. No início da década de 1930, as emissoras de rádio no Brasil só transmitiam música clássica, ópera, noticiários e leitura de textos instrutivos. A partir de 1932, o governo federal permitiu veicular propagandas, transformando a programação do rádio, que passou a transmitir conteúdos apreciados pelo público, diferentes gêneros musicais, esportes, humor e utilidade pública. Reconhecendo sua importância como meio de comunicação com o público, Vargas utilizou o rádio para introduzir propagandas do seu governo durante a programação das emissoras. Também criou, em 1938, o programa radiofônico Hora do Brasil, hoje chamado A Voz do Brasil. Diariamente, no mesmo horário, todas as emissoras de rádio deveriam transmitir o programa. Esse programa apresentava as realizações do governo e pronunciamentos do presidente Getúlio Vargas. No cinema, produções realizadas pelo governo também eram exibidas, como a série de documentários de curta-metragem, Cinejornal Brasileiro e os filmes criados pelo Instituto Nacional do Cinema Educativo. Vamos centrar agora nas realizações do governo Vargas. Vargas criou a Justiça do Trabalho em 1939. Instituiu o salário mínimo, a consolidação das leis do trabalho, também conhecida por CLT, os direitos trabalhistas, que também são frutos do seu governo, a carteira profissional, a semana de trabalho de 48 horas e as férias remuneradas. Vargas também investiu muito na área de infraestrutura, criando a Companhia Siderúrgica Nacional, em 1940, a Vale do Rio Doce, em 1942, e a Hidrelétrica do Vale do São Francisco, em 1945. Em 1938, ele criou o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vargas acabou saindo do governo no ano de 1945, após um golpe militar. Vargas tomou a decisão de apoiar os aliados para combater o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial. E essa decisão de Getúlio Vargas acabou tornando insustentável a manutenção do regime varguista. Em primeiro lugar, era uma contradição defender a democracia em uma guerra mundial e manter em casa uma ditadura, e a oposição batia muito forte nisso. Segundo, a insatisfação com o governo começou a crescer, pois a entrada do Brasil no conflito trouxe uma série de dificuldades para a população, como o aumento dos preços e problemas de abastecimento. Como eu falei para vocês, Vargas negociou a construção da Companhia Siderúrgica Nacional no Brasil com os Estados Unidos e acabou mandando também um destacamento brasileiro para lutar na Segunda Guerra Mundial, a FEB, a Força Expedicionária Brasileira. Esse crescente descontentamento acabou favorecendo a organização dos setores da oposição ao governo de Vargas, e manifestações contra o eixo acabaram se transformando
em atos contra o Estado Novo, ou seja, manifestações contra o eixo Tóquio, Roma, Berlim, Japão, Itália e Alemanha, acabou se tornando então acabou aqui no Brasil se tornando atos contra o Estado Novo. Pressionado pelas campanhas por democracia, pela legalização dos partidos políticos, Getúlio Vargas anunciou em abril de 1945 a anistia, ou seja, o perdão aos presos políticos, entre eles Luiz Carlos Prestes. No mês seguinte, foi decretado o Código Eleitoral, que marcou a data para a realização das próximas eleições, no dia 2 de dezembro. Em seguida, Getúlio Vargas extinguiu o Departamento de Imprensa e Propaganda, que servia para propagar, para fazer propaganda das realizações do governo Vargas. Com a legalização dos partidos, entraram na corrida presidencial a UDN, a União Democrática Nacional, partido oposicionista que lançou como candidato o brigadeiro Eduardo Gomes, o Partido Social Democrático, o PSD, e o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, esses ligados a Getúlio Vargas, e que compunham a chapa do general Eurico Gaspar Dutra, e o Partido Comunista do Brasil, PCB, que lançou o candidato Iedo Fiuza. Antes da eleição, porém, surgiu um movimento apoiado por populares, que era conhecido como o queremismo. O queremismo reivindicava a permanência de Getúlio Vargas no poder até a convocação de uma constituinte que permitisse a ele disputar as eleições. O movimento queremista, no entanto, acabou fortalecendo a oposição da UDN, que tinha relações mais estreitas com os militares. Em outubro, Getúlio Vargas foi forçado pelos militares a renunciar, e o poder foi assumido provisoriamente pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, até as eleições. Essas eleições acabaram sendo vencidas pelo general Eurico Gaspar Dutra, e Getúlio Vargas foi eleito senador pelo estado do Rio Grande do Sul, na legenda do PSD. Vargas vai voltar. Em 1950, ele volta ao poder através dos braços do povo em eleições democráticas. Neste governo, Getúlio Vargas continua com uma política nacionalista. Ele criou a campanha do Petróleo é Nosso, que resultaria na criação da Petrobras. Petrobras tão vilipendiada e tão roubada por esses políticos da atualidade. E que está sendo entregue neste momento para empresas privadas estrangeiras. Essa volta de Getúlio Vargas não se deu de forma tranquila. A oposição contra ele era muito grande. Entre os seus opositores, talvez o mais ferrenho de todos tenha sido o governador da Guanabara, Carlos Lacerda. Este era um inimigo ferrenho de Vargas e que fazia discursos extremamente nocivos a Getúlio Vargas, e inclusive acusava o presidente de estar mergulhado, o seu governo, em um mar de lama. Para piorar a situação, esse sujeito chamado Carlos Lacerda, governador da Guanabara, acabou sofrendo um atentado. Um pistoleiro acabou acertando o Carlos Lacerda no pé, mas acertou um major da aeronáutica na cabeça. E esse major da aeronáutica era parte da segurança do governador da Guanabara. E isso foi capitaneado com muita maestria pela oposição ao governo Vargas. E as investigações acabaram levando para o chefe da segurança pessoal de Getúlio Vargas, Gregório Fortunato. O pistoleiro foi caçado, uma caçada monumental, épica, que foi feita aqui no Brasil, e esse pistoleiro que matou o major da aeronáutica e atingiu no pé o governador Carlos Lacerda, acabou denunciando que recebeu ordens vindas diretamente do Palácio do Catete. Mas até hoje ninguém conseguiu provar que foi Getúlio Vargas que mandou matar Carlos Lacerda. As investigações chegaram até o seu chefe de segurança, Gregório Fortunato.
devido a muitos ataques que estava sofrendo na imprensa, pressões políticas de toda forma, ameaças de golpe militar, Getúlio Vargas acabou se suicidando. Ele acabou se matando. Em agosto de 1945, Getúlio Vargas suicidou-se no Palácio do Catete com um tiro no peito. Ele deixou uma carta-testamento, uma carta bastante comovente, com uma frase que entrou para a história: serenamente deixo a vida para entrar na história. Até hoje o suicídio de Getúlio Vargas gera polêmica. O que sabemos é que seus últimos dias de governo foram marcados por uma fortíssima pressão política, tanto por parte da imprensa quanto por parte dos militares. Isso sem contar as pressões externas, pressões vindas de fora, dos abutres internacionais interessados nas riquezas do Brasil. A situação econômica do país nesse momento não era positiva, e isso gerava muito descontentamento entre a população. E esse descontentamento era insuflado com propagandas, com artigos de jornais, com discursos ferinos praticados pelos opositores de Getúlio Vargas. O que eu poderia dizer de Getúlio Vargas, não vou usar a aula nem para elogiar e nem para denegrir a figura do ex-presidente. O que eu posso dizer é que ele era um estadista. E o que distingue um estadista de um político comum, fundamentalmente, é a capacidade de ter razão antes do tempo. Ou seja, Getúlio Vargas era um nacionalista. Ele apostava no Brasil. E pelo fato de ser nacionalista, ele sofreu tanta pressão e acabou tirando a própria vida. Bom, embora Getúlio Vargas tenha sido considerado um ditador e tenha praticado e governado com medidas controladoras e populistas, ele foi um presidente marcado pelo investimento no Brasil. Ele criou obras de infraestrutura e desenvolveu o Parque Industrial Brasileiro. Tomou medidas favoráveis aos trabalhadores. Foi na área do trabalho que Getúlio Vargas deixou sua marca registrada. Sua política econômica gerou empregos no Brasil e suas medidas na área do trabalho favoreceram aos trabalhadores brasileiros. Muito obrigado a todos vocês. Até a nossa próxima aula.